Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 4 de agosto. Sexta-feira. Cheguei a me perder. Bom dia, Paulo. Como é que tá? Tudo bem? Bom dia, Simone. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Esse é o Chico César e o Geraldo Azevedo. Bom dia, Simone. Bom dia, Natalina. Começando mais um Despertando. Bom dia, Luana. Tá mais tranquila? Começou a exposição no Sesc da Luana, aqui no Sesc em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Logo a gente vai lá visitar. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Amanda. Bom dia, Conceição. Linda essa música, né? Acho muito bonita ela também na voz do Sense, que é um artista aqui de Lajeado e músico e faz tudo, assim, todas as áreas de arte ele está envolvido, um mega artista. Bom dia, Ângela. Bonitinha, né? Então hoje é sexta-feira com o Chico e o Geraldo. Música bonitinha. Todo mundo bem? Todas bem? Então daqui a pouquinho, ó, às 7h15 tem yoga com a Amanda aqui no Espaço Arquitetura da Mente. Quem quiser participar online ou presencial, dá tempo. Posso chegar aí? Pode, né, Amanda? Ela dá um jeito. Ela que se vire na sala lá. O nome dessa música é Deus Me Proteja, do Chico César. Mas agora ele vai fazer um popurrí, tá? É do Chico César. E daqui a pouco entra Moça Bonita, do Geraldo Azevedo. Tá um mix aí. Essa música é linda. É um baião, né? Bom dia, Grazi. É bem bonitinho. Bora? Vamos lá continuar no Dharma? Vamos lá. Buda Rebelde. Bom dia, Kátia. Tudo bem? Bom dia, Grácia. Buda Rebelde. Bom dia, Ana Tereza. Na Rota da Liberdade, com o Pon Lopes Rinpoche. E a editora é a Lúcia da Letra. Editora Vidya. Que espetáculo. Então tá. Logo o Nelson tá de aniversário, né, Kátia? Dia 7. Tô ligado. Eu vou chegar no dia, eu vou esquecer, mas tá tudo certo. Mas todo ano é assim, né? A gente tem uma amizade, eu, a Kátia, o Nelson, o marido dela. Nós temos uma amizade há 36 anos, ou mais. 36 anos, desde a época da faculdade, pensa. Amigos, irmãos. É muito tempo, né? É muito amor envolvido. Bom dia, Raquel. É muito amor envolvido, impressionante. Página 96. Tratando a vacuidade como algo comum. Então a gente vai entrar, estamos falando sobre vacuidade. Não se assustem muito. Bom dia, Patrícia Japiaçu. Dei uma pesquisada ali no Helen Terapias da Patrícia Japiaçu. Está sempre acontecendo algum curso, algum evento, algum encontro, alguma coisa. É uma mulher banda, assim, né? Ela tem todas as formas de atuação no planeta, assim. Muito conhecimento para ajudar as pessoas. Dê uma olhadinha, estão querendo fazer algum curso com a Patrícia, chama ela ali. Saudade de ti também. Verdade, né, Kátia? Kátia mandou um monte de coraçãozinho ali. É muito amor. Então, tratando a vacuidade como algo comum. Vamos falar sobre a vacuidade, mas não se assustem. Vacuidade é algo que é bem complexo de entender mesmo. Se não entenderem, tá tudo certo. Não tem nenhum problema. Quando a gente acha que entendeu a vacuidade, a gente não entendeu. A gente vai avante e quando vê tem mais alguma coisa. Então, vamos só seguir. Bom dia, Mona Lisa. Quando falamos sobre a ausência de eu ou vacuidade,
ou vaziedade. Tem alguns autores que estão traduzindo como vaziedade, vacuidade. Em sânscrito é shunyata. Tendemos a transformar essas coisas em filosofia. Transformamos todas em algo tão importante e profundo que as tornamos demasiadamente distantes. Eu voltei um parágrafo só para a gente relembrar de ontem. Transformamos algo que está em nossas mãos em uma noção muito fantástica. Lembramos-nos de histórias antigas sobre yogis voando no céu ou caminhando através das paredes. O nosso problema é associarmos a realização da vacuidade com indivíduos especiais que possuem capacidades extraordinárias, mas não é assim. Porém, se mudamos um pouco a nossa perspectiva, podemos transformar as nossas ideias em uma jornada pessoal. Devemos ver a vacuidade como algo comum. Devemos tratá-la como qualquer outra coisa. A forma com que lidamos com a vacuidade não deve ser diferente da forma com a qual tratamos qualquer outro conceito que analisamos e sobre o qual refletimos. Conhecemos a vacuidade do mesmo jeito que conhecemos o sofrimento e a impermanência. Então ele está falando aqui de Shunyata, para quem aí é estudante do budismo, né? Só para ficar ligado ou está começando. Falou do sofrimento, falando de dukkha, bom dia Lu, e está falando de anicca, né? Impermanência. Está falando dos 3 selos do Dharma. Trilakshana. Cultivando a familiaridade, observando por todos os ângulos, deixando que ela se comunique conosco. Quando a vacuidade fala conosco, não só a ouvimos, mas a sentimos também. Ela se torna a nossa experiência pessoal. Mesmo que possamos estar olhando para livros e usando métodos especiais de lógica e de raciocínio, ainda estamos em contato com ela. No entanto, se não analisarmos a vacuidade, se apenas a tomarmos como um fato sobre o qual especialistas discursam, ela não será pessoal. E ficará difícil compreendê-la e levá-la ao âmbito da experiência. Eu sei que esse assunto é muito distante para muitos de vocês, mas tem que passar por isso, né? A viagem não é só paisagem boa, né? Às vezes tem uns buracos aí no meio. Ao analisarmos qualquer coisa, devemos mastigar essa coisa do mesmo jeito que mascamos o chiclete. Precisamos mascar até sentir o sabor completamente. Eu não gosto de mascar chiclete. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu fico muito tenso. Eu começo a mascar, começa a me doer o maxilar, assim, sabe? Bom dia, Ana Karenina. Me dói a mandíbula, me dói o masseter, que é esse músculo aqui, né? Eu não gosto de mascar chiclete. Eu masco chiclete, 3 mascadas já desisto. Sabe aquela coisa de ficar mascando assim? Não curto. Uma informação relevante para todo mundo, né? que isso tem a ver? Mas é bem-vindo à minha mente, gente, assim que ela funciona. E dá certo, no final dá certo. Ela dá umas voltas, assim. Da mesma forma, quando passamos um tempinho, examinamos o momento da experiência, começamos a ter uma vivência mais rica da vacuidade. Quando estamos analisando a vacuidade, por exemplo, em vez de simplesmente pensar a respeito dela, podemos nos perguntar: onde está o eu agora, neste momento? Está na sensação que tenho nas minhas costas, enquanto estou sentado aqui? Então é bom a gente se perguntar, onde é que está esse eu? Vocês já se perguntaram alguma vez? Está no pensamento que surge na minha mente neste momento? A Lu, não estamos de férias, né, Lu? Fazemos isso passo a passo, examinando cada experiência de pensamento, da sensação ou da emoção, até reconhecer a sua qualidade de ausência do eu. Dessa forma, começamos a sentir o gosto da vacuidade. É esse gosto que importa, porque ele nos inspira, ele vai contra a nossa resistência à vacuidade e corrige os nossos enganos a respeito dela. Aí a Paty diz: aonde está o seu eu quando você está mascando chiclete? A budista tem essas coisas, né? Faz essas perguntas assim. Paty, né? Onde está o seu eu quando você está mascando chiclete? Pô, tá todo irritadinho esse eu, assim. Troço chato.
A Carolina, cada vez que a gente tá viajando, que tem aquelas balas, que são balas de chiclete, assim, né? Uma bolinha, nem sei o nome daquilo. Não curto essas coisas. Não como bala, não como nada, assim. Mas enfim, daí quando tá viajando, aí eu coloco assim, 3 segundos depois já jogo fora. Ela disse, não acredito, tu nem aproveitou, tu nem degustou, tu nem isso, nem aquilo. Ah, ficar 3 horas mastigando um troço. Pra quê? Como já descrevi, a visão budista da vacuidade é diferente de nosso entendimento usual da palavra. Volto sempre a esse assunto porque leva algum tempo e alguma experiência com a prática para desenvolver uma associação positiva com o conceito. Enquanto temos apenas um ponto de referência intelectual para ele, a vacuidade soa como um nada. Foi muito associado vacuidade com nada, né, no budismo. Mas não é isso. Uma condição de falta absoluta que está muito longe da verdade. Ainda assim, se é dessa maneira que pensamos, provavelmente levaremos essas ideias conosco para a nossa prática e nos encheremos de medo. E é bem verdade. Então, quando estiver praticando sobre a vacuidade, que é uma prática que precisa de uma orientação, né, de um mestre, enfim, de um instrutor que tenha pelo menos entendido, mas se praticar sozinho e chegar nessa conclusão, assim, pode sentir um vazio muito grande e pode se assustar. Comentei ontem, né? É uma prática que precisa de uma orientação, assim. Não é legal fazer sozinho, não aconselho. Ainda mais se a gente não sabe como é que cada um é aí, né? Do outro lado. Não há uma palavra em português que possa, por si só, passar todo o sentido da experiência da vacuidade. Não há mesmo. Vacuidade nem é uma palavra que ajuda muito. Mas podemos, ao menos, começar com um conceito positivo, em vez de começar com um conceito que soe negativo. Vamos avante. Com os termos vacuidade e ausência de eu, pretende-se passar um sentimento de totalidade e completude, que na verdade é vivenciado como uma sensação de abertura e vastidão. Então, quando tu faz a prática da vacuidade, na verdade não é que tu elimina aquele eu, né, o eu mascante de chiclete. Tu cria um espaço na mente de ser todas as possibilidades. Primeiro tu descobre que tu não é aquilo que tu é. Aí depois tu descobre que tu pode ser qualquer coisa. Então esse é o ponto positivo de praticar a vacuidade, sobre a vacuidade. Assim, essa vacuidade não é como a vacuidade de uma xícara sem conteúdo, de uma sala sem ocupantes ou de um bolso vazio. Não é assim. Quando temos uma experiência genuína da vacuidade, temos uma sensação boa. Em vez de nos sentirmos deprimidos ou ansiosos, repentinamente nos sentimos completamente desembaraçados. É como se estivéssemos amarrados por uma corda muito apertada e então alguém aparecesse e a cortasse. De repente, encontramos-nos livres de nossas amarras e nos sentimos muito bem, muito mais relaxados e felizes. Então, a primeira vez que eu pratiquei, há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, pratiquei sozinho e foi um absurdo, porque eu não sabia o que fazer. Aí depois, quando eu fiz outra prática, já outras práticas com orientação, aí a coisa funcionou. Aí eu via algo bonito, assim. Mas a gente não revela o que a gente vê, a gente só pratica. Mas é muito legal. Da mesma forma, estivemos amarrados com a corda do apego ao eu, por tanto tempo que quando a cortamos, vivenciamos uma sensação de pura alegria pelo contato com a liberdade. Só que o problema, gente, tem um problema aí. Bom dia, Cleiton, bom dia, Felipe, tudo certo? Felipe lá do México nos assistindo aí, ó. Tudo certo aí? Desembaraçados foi a melhor expressão que já ouvi. Né? Desembaraçados é um negócio legal. É do espanhol, né? Desembaraçado aqui, eles usaram um termo do espanhol para poder trabalhar essa ideia. Esqueci o que eu ia falar. Meditação é bom para memória, viu, gente? Não é um espaço ausente onde todos estão desolados
e gemendo por algum motivo. Isso seria a nossa vida convencional. Então pratique meditação. Meditação é bom para a memória. Seguiremos sem a realidade da vacuidade, enquanto permanecemos fixados no que ela significa. É por isso que é importante manter uma mente aberta e explorar... eu lembrei agora. Viu como é bom para a memória? Que quando tu pratica sobre essas formas um pouco mais intensas da meditação, tu jamais será o mesmo. Então, não é sobre aquilo que tu vai ganhar. A gente tem que estar preparado se tu está preparado sobre aquilo tudo que tu vai perder. A prática da meditação, ela revela isso. Tu está preparado para perder? Tu está preparado para ver, em primeiro lugar, né? E sobre tudo que tu vai perder. Porque tu perde tudo. Tudo. E aí, tu está preparado? Mas, ao mesmo tempo, tem um vasto espaço aberto à tua frente. E aí? Quem ganha é quem perde. Já dizia uma criança de 4 anos uma vez, me disse isso. Quem ganha é quem perde, tio. 4 anos me disse isso. Seguiremos sem a realidade da vacuidade. É por isso que é importante manter uma mente aberta e explorar a experiência sem nenhum preconceito ou julgamento. Não precisamos ter uma realização completa da vacuidade para vivermos uma transformação. É dito que até mesmo suspeitar que a vacuidade é a natureza das coisas acaba cortando completamente a raiz de nossa confusão. Mesmo uma pequena dúvida sobre a validade da realidade convencional, por exemplo, pensar que talvez a perspectiva que sempre tive das coisas não seja tudo, talvez as coisas não sejam tão sólidas quanto parecem, mesmo isso ajuda. Então o budismo ele vai te mostrar uma realidade que na real não existe. E aí tu sorri para aquilo, e tu sorri para aquilo que a gente está amarrado também, né? É muito difícil explicar numa live sobre vacuidade, então vamos seguir. Mesmo esse nível de dúvida pode soltar a nossa fixação e sacudir a nossa visão de mundo. É como um país governado por um ditador. No início, as pessoas podem acreditar nessa pessoa e dar apoio aos seus ideais, mas em algum momento elas começam a se perguntar o que ele está fazendo. Começam a desconfiar de suas motivações e assim a dúvida penetra em suas mentes. A nossa mente é um ditador, gente. Neste exato momento, a força dele se enfraquece. Ele não tem mais o poder absoluto para governar. Da mesma forma, quando começamos a duvidar da verdadeira existência desse ego, os nossos padrões habituais e a nossa confusão já não têm a mesma influência sobre nós. A nossa ignorância e o nosso apego ao eu não podem mais nos escravizar como antes. O equilíbrio de poder mudou para sempre. Tudo bem até aí? Eu sei que é complexo, eu sei que fica muito longe, que vocês querem ouvir numa sexta-feira, mas é isso. Subtítulo: Pedindo informações. Uma vez que tenhamos nos comprometido a seguir esse caminho, devemos ocasionalmente parar e refletir sobre a jornada. Ainda estamos na rota que traçamos para nós ou nos perdemos do caminho? Isso está funcionando para nós? Encontramos algum obstáculo? É verdade que precisamos permanecer focados em onde estamos e no que estamos fazendo agora, mas também precisamos ter em mente uma perspectiva mais ampla, de onde viemos e para onde vamos. Essa é a grande pergunta da humanidade, né? Desse jeito acabamos com uma ideia melhor de onde estamos. Então às vezes é preciso dar um distanciamento, assim, né? Esse olhar um pouco mais amplo, assim. Às vezes é preciso dar uma olhada no... Sabe quando a gente faz assim no GPS, né? Vamos ver onde é que está essa distância aí, se é isso mesmo. Mas é o caminho. E às vezes mostram outras ruas vicinais, assim, né? Além da BR. E às vezes a gente pega aquela. Mas as pessoas têm muita dificuldade de soltar as coisas, né? De soltar qualquer coisa.
de abrir mão de alguma coisa. Porque quando abre mão de alguma coisa, abre mão dessa identidade, que é forjada, construída, provisória, impermanente. Então, na verdade, tu não está abrindo mão de um relacionamento, não está abrindo mão de um emprego, de um estudo, de um curso. Começa um curso e daí vê que não era aquilo, daí fica, agora eu preciso fazer até o fim. Aquelas coisas assim, né? Que na verdade tu está abrindo mão de uma identidade, tu não quer abrir mão de uma identidade. Então o budismo vem antes. A prática de meditação faz com que a gente olhe para essas identidades forjadas, assim, criadas, sob bases condicionadas. Condicionadas, lembra do termo, né? E essa condicionada é sobre certas causas e condições que ela floriu, que ela floresceu, que ela surgiu. A Ana Karenina diz, abrir mão pode ser libertador. Aí a Amanda, abrimos mão de quem fomos naquela situação, exatamente. Então tu abre mão daquela situação condicionada, daquelas causas e condições daquele momento. Praticar é tu olhar para aquilo e dizer, eu posso me movimentar, eu posso me manifestar de diversas maneiras. Essa é uma delas, aquela que abre mão. E está tudo bem. Mas a gente tem que ter esse olhar assim. É muito importante ter esse olhar de aceitação de uma identidade ilusória. Senão fica preso. Senão fica preso. Depois de algum tempo, o que podemos esperar? Bom dia, Madalena. Não tem como ver esse nome e não lembrar da música, né? Ainda mais sexta-feira. Vá, Madalena, tu deve ouvir muito isso, né? Putz. E eu, como adoro música, eu fico, né? Fico no negócio aqui. Depois de algum tempo, o que podemos esperar? Devemos vivenciar menos sofrimento, especialmente em suas formas mais intensas. As nossas emoções devem, até certo ponto, esfriar e não devemos estar mais totalmente sob o controle de nossos padrões habituais. Então, padrões, né, os ditthis, né, em sânscrito, é tudo aquilo que a gente conserva para manter a nossa identidade, assim, conserva para manter a nossa operação de mundo, assim, né? Mas a gente só faz isso porque a gente não está vendo o mundo, não está recuperando as informações do mundo constantemente. E também não está vendo o mundo através de um olhar não condicionado. Às vezes a gente precisa fazer esse exercício, senão a gente fica preso a uma estrutura mental e fica buscando informações só dentro da própria mente. Aí cria as noias, cria as neuroses. E essas neuroses fazem com que a gente adoeça. Mentalmente, fisicamente, né? Então, às vezes é importante a gente apreender de apreêncio, né? Aprender o mundo novamente, né? Aprender do mundo. E esse aprender do mundo é sem uma base contaminada, é pegar as coisas e sentir, né? Pegar essa caneta, por exemplo, e sentir novamente, né? Olhar com olhar de criança, assim, né? Olhar de criança que bota na boca, né? Criança que toca, criança que derruba. Então, quando os pais dizem, olha com os olhos, né? Quando a criança pega alguma coisa, né? Olha só com os olhos, não pode tocar. Isso não existe, né? Esse é o momento em que a criança precisa sentir, tocar, botar na boca. Todos os sentidos, ela está apreendendo o mundo, né? A experiência dessa caneta. Então, ela não vai olhar só com os olhos é só uma informação, né? Ela não vai conseguir ver peso com os olhos, não vai conseguir ver textura com os olhos, sabor com os olhos, né? Então, quando os pais dizem, olhem com os olhos, não usa as mãozinhas, a maior terminação nervosa que nós temos é no tato, né? E na língua, e nos lábios. Aí a criança aprende o mundo através somente de um sentido físico, né? Aí começa o elemento condicionado. Ela nunca vai entender o todo daquela informação. Ela vai entender sempre parcialmente aquela informação. Vocês veem o quanto isso é importante numa educação? Aí agora para nós adultos, né? Para nós adultos é a mesma coisa. A gente perde essa relação de construção de experiências. Porque a construção de experiências, gente, é o quanto eu reajo àquela experiência. É ali que tu aprende. A meditação é ver eu reagindo a uma experiência.
Qual a energia que movimentou aquela reação daquela experiência? Qual foi o elemento? Foi o elemento tátil, o elemento gustativo, o elemento auditivo? Qual das consciências? E uma das consciências fará com que tu desperte. Tem muita coisa envolvida aí. Dá para fazer uma palestra de horas. Então é isso aqui. Nunca conseguiremos voltar ao modo anterior de ver as coisas. Ó, deixa eu voltar um pouquinho. Depois de algum tempo, o que podemos esperar? Devemos vivenciar menos sofrimento, especialmente em suas formas mais intensas. As nossas emoções devem, até certo ponto, esfriar, e não devemos estar mais totalmente sob o controle de nossos padrões habituais. Então, quando paramos para revisar a nossa jornada, esses são os sinais que devemos buscar. Se eles estão ali, então o nosso caminho está na direção certa. Em geral, devemos nos sentir mais curiosos, conscientes, despertos e presentes. Além disso, uma vez que tivermos um lampejo do estado de ausência de eu, haverá uma sensação de que não há volta. Lembra que eu falei para vocês, uma vez que vocês tenham visto essa experiência de ausência de eu, não há mais volta. Nunca mais serás o mesmo. Nunca conseguiremos voltar ao modo anterior de ver as coisas. Nunca. Nosso discernimento sobre como a mente opera abre uma nova perspectiva e gera mais confiança em nossa capacidade de trabalhar com a própria mente. É como o ar fresco entrando pela janela de um quartinho, convidando-nos a sair e a explorar o mundo. Ainda assim, o caminho nem sempre é fácil ou sem trepidações. Ah, não é fácil. Depois que tu enxerga, muitas vezes me perguntei, tá, e agora? Faço o quê com tudo isso? Ah, depois eu relaxei também. A gente tem que sempre colocar uma sexta-feira na nossa mente, gente. A gente precisa colocar uma sexta-feira na nossa mente. A gente precisa colocar uma quinta série na nossa mente. Todos os dias. Todos os dias a mente tem que ser provida de sexta-feiras e quinta séries. A gente tem que voltar aos 12 anos. Ou seja, não se leve então a sério. Não. A pessoa que se leva a sério demais é porque não entendeu. Vamos estabilizar? Você deve escrever um livro sobre isso. Eu tenho um livro escrito, mas não é sobre isso. Eu tenho um livro de romance. Tenho Se Somos Feitos de Partes. E escrevi faz algum tempo, mas não tem nada a ver com o budismo. Tem algumas partes que eu falo sobre o budismo, mas faz muitos anos que eu escrevi. Não tinha toda essa experiência do budismo. Ainda faz mais de 10 anos que eu escrevi. Mas eu penso sobre escrever livro. De novo, voltar a escrever. Ah, sexta-feiras e quinta séries. Boa. Mas sabe que escrever livro, além de dar um trabalho imenso, é gostoso de escrever, claro, né? O envolvimento foi lindo. Mas eu me pergunto quem vai ler. Então, escrever. Quem é que vai querer ler? Eu sempre pensei, quem é que vai querer ler isso? Tem muitos assuntos assim. E aí eu vou só arquivando as ideias e vou deixando. Faça uma inspiração profunda. Soltando completamente.
deixando que a mente vague por alguns instantes e, se possível, trazendo-a para a respiração. E se fazendo a seguinte pergunta: se eu pudesse ser uma outra pessoa ou me manifestar de uma outra forma, como eu seria? O que eu faria? Se vocês tiverem tempo, ao terminar essa live, peguem e escrevam à mão, com caneta, lápis, usando a mão. Como seria essa pessoa, essa construção, essa identidade nova? Apenas num fluxo de pensamento. Sem julgamento, sem um censor. Descreva cenas, situações, como você reagiria, o que você faria, o que você gostaria de fazer. Apenas escreva. Criar e fazer, a gente só limita se a gente quiser. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todas, todos, todes, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia para vocês, boa sexta-feira. Depois me contem como é que foi, me mandem uma mensagem por aqui ou pelo WhatsApp. Escrevi quem eu gostaria de ser, quero ouvir. A gente já fez esse exercício em aula, que é um espetáculo, muito legal de fazer. Façam mesmo, vocês vão se surpreender. Ok? E até segunda-feira.